Então o senhor acha que esse processo de nacionalização e ou estatização dos bancos nas grandes potências, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, vai continuar? Não só vai continuar, está começando apenas, já houve alguns bancos estatizados na Grã-Bretanha, que a gente sabe. O próprio Bush estatizou 3 bancos, uma companhia de seguros, a maior do mundo, e mais 2 bancos especializados em hipotecas. E o Obama agora está estatizando os bancos que o Bush salvou, mas sem intervir, e, portanto, são bancos zumbis. Eu acredito de que essa estatização vai vigorar por muito tempo. Não é uma coisa que eles estão prometendo que então logo os bancos sejam bons, eles vão ser vendidos de novo. Queria que eles vão aprender de que não tem condições de vender, a não ser que queiram que a crise continue. Essa é uma prova de que o capitalismo vive uma crise existencial profunda. Eu diria que sim, crises dessa magnitude põem o capitalismo, vamos dizer, na berlinda, mas sobretudo o neoliberalismo, essa modalidade extremada de capitalismo que prevaleceu nos anos 80, nos anos 90, e estava ainda prevalecendo esse século. Essa fase, pelo que eu entendo, está terminando. E que modelo vai resultar dos escombros dessa crise? Eu acredito que é um modelo bem keynesiano, como estava em vigor depois da Segunda Guerra Mundial, em que houve um período de 30 e tantos anos sem qualquer crise financeira. Não houve, entre 45 e 70 e tantos, não houve crise financeira alguma no mundo. Houve crises particulares de alguns bancos, etc., mas uma crise que atingisse países inteiros, continentes inteiros, não houve nenhuma. Quando o neoliberalismo substitui, começa a liberar o sistema financeiro e globalizá-lo, aí não tem fim. Quer dizer, temos a cada 5 anos crises financeiras severíssimas. Essa é a pior de todas. Mas o senhor acha factível uma reversão no processo de globalização ou das regras internacionais do comércio? Sim, sim. Não só factível como necessárias. A globalização levou à loucura. Nós temos hoje um exagero de comércio internacional, não é que o comércio internacional, quanto mais melhor, é um erro isso. Recentemente houve uma avaliação da poluição causada pelo tráfico de navios no mundo. É tão grande que representa metade da poluição de todos os automóveis do mundo. Obviamente a poluição dos automóveis a gente conhece bem e está se multiplicando. São muitos milhões de automóveis. São 50 ou 70 mil navios que estão, mas eles poluem muito mais. A importação de produtos que nós sabemos produzir, da China, por exemplo, é um crime contra a natureza. Você vai trazer do outro lado do mundo ursinho de pelúcia, alimentos e mil outras coisas, guarda-chuvas, que nós sabemos produzir aqui no país. A vantagem para o consumidor é milimétrica. Hoje você compra um guarda-chuva razoável chinês por R$5. O senhor não está sendo protecionista? Totalmente. E o senhor acha que essa é a política correta? Eu nunca achei que o livre comércio fosse uma coisa boa, porque além dessa loucura ecológica, ele entrega a economia internacional às transnacionais, que são empresas privadas buscando maximização de lucros. É eles que hoje condicionam as políticas econômicas do mundo inteiro. E o senhor acha que, então, para os governos nacionais recuperarem o poder de decisão, teria que haver essa mudança nas regras internacionais? Teria que mudar a OMC, a Organização Mundial do Comércio, permitir que cada país, democraticamente, evidentemente, através das eleições, através do seu parlamento, decidisse qual é a sua política de comércio externo, qual é a que melhor atende às necessidades do seu povo. Mas, doutor Paul Singer, isso não soa como uma quimera? Quer dizer, o processo já está tão avançado de globalização, como dar uma freada tão significativa? Essa crise mostra que não é quimera. Há uma pressão protecionista enorme hoje em todos os países que têm altos níveis de desemprego já, com perspectivas de ser ainda muito maior. Hoje já temos níveis de 15% de desemprego, que é 3 vezes o que havia antes da crise por causa do crescimento. Todos esses desempregados acham um absurdo eles não terem como trabalhar e o país importando produtos que ele pode fazer. Isso é uma contradição, não faz sentido.
Então, nós vamos ter uma volta ao protecionismo, como houve nos anos 30, porque a lógica da situação leva a isso. E porque a globalização foi uma estupidez. E eu pergunto, é justo, é legítimo cada chinês ou cada indiano aspirarem a ter um automóvel? Se cada chinês ou cada indiano vier a ter um automóvel, e eu estou generalizando, não só o chinês, o indiano, mas o russo, os maiores países do mundo, ou seja, se o povão em todo o mundo que aspira legitimamente ter um automóvel viesse a ter, o processo industrial seria tão incrementado que o planeta talvez não resistisse. Como é que o senhor vê esse dilema? Pois é, isso é uma constatação que foi feita há 40 anos atrás, aproximadamente, 30 anos atrás, por Celso Furtado, que escreveu um livro sobre isso, falando da ilusão do desenvolvimento, exatamente esse argumento. Na época, alguns de nós reagimos com ceticismo, eu fui um deles. Celso Furtado estava certo, mas eu não estava achando, eu achava que esse seria um problema dali a milênios, e nós já estamos vivos em milênios. Mas ele estava certo, quer dizer, não demorou mais do que 40, 50 anos e a distopia dele, a utopia negativa, está batendo nas portas. O automóvel é só um exemplo, mas é um exemplo importante que ele é altamente poluente e, além disso, ele entope o tráfego, portanto, não permite que a cidade funcione. Eu sou de São Paulo, é uma prova concreta. São Paulo está difícil de a gente se movimentar porque tem congestionamento de tráfego nos momentos mais inesperados, então a vida não funciona, os horários não funcionam. Então é preciso substituir o automóvel por outras formas de transporte públicas. Ou seja, esse novo modelo não pode visar o crescimento econômico ilimitado. Não, pode e deve. Agora, o crescimento pode ser ecologicamente correto. Você tem, para começar, um crescimento que não precisa ter limites dos serviços. Os serviços são ecologicamente neutros. E tem uma enorme falta de serviços de saúde, né? As filas que ainda temos no nosso país, que não é dos mais pobres. Para que toda a população seja atendida decentemente, é um direito básico ter saúde, não é? Estados Unidos não tem isso, é o Obama que vai agora instaurar, se Deus quiser. E educação também, e segurança pública, são 3 áreas de serviços em que nós podemos crescer muito, sem estar ameaçando a natureza. E como o senhor analisa a posição do Brasil no conjunto dos chamados BRICS, comparativamente à Índia, à Rússia e à China? O Brasil foi escolhido para compor esse grupo, né, de 4, primeiro pelo tamanho, né, são todos países muito grandes. Em segundo lugar, porque estavam crescendo acima da média mundial. O Brasil um pouco menos, mais próximo da média, mas a China, sobretudo, crescendo 11% ao ano, a Índia crescendo por volta de 9% ao ano, e a Rússia também crescendo por volta de 8%, 9%, era uma coisa que, pelo peso desses países, começava a dar uma base de crescimento para a economia mundial. E o Brasil junto. Agora, a situação é a seguinte, cada BRIC é diferente, né? Cada BRIC. Então, a situação no Brasil é comparativamente melhor do que os outros, em primeiro lugar, porque estava muito menos aberto. A produção chinesa, praticamente a metade dela era exportada. Quando os mercados internacionais caem em função da crise financeira, dezenas de milhões de chineses perdem o trabalho e centenas de milhares de empreendimentos fecham. Isso é uma tragédia. E eles têm que voltar ao campo, etc. Agora a China está propondo o seu PAC e eles têm condições políticas e econômicas de reverter isso. Está todo mundo esperando que aconteça. Só que leva tempo. Né? Você não faz isso em alguns meses só, mesmo sendo um regime comparativamente autoritário. A Índia é diferente porque também é muito aberta, mas eles exportam serviços de software e assim por diante, e aí provavelmente a queda não foi tão grande, porque eles têm por cliente as maiores empresas do mundo desenvolvido.
Eles estão importando esse serviço da Índia, não porque eles não sabem fazê-lo, mas porque os salários mais barato lá. são incomparavelmente menores. Então, o caso da Índia é um pouco diferente, mas eles também são otimistas e provavelmente vão se recuperar antes do que as economias mais industrializadas. E o Brasil tem um PAC. Só não sei da Rússia, como é que as coisas estão lá, imagino que eles também devem estar tomando medidas. Mas os BRICS provavelmente serão relativamente rápidos em sair da crise, em comparação com os outros países. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo, logo voltaremos. Nós estamos conversando com o Dr. Paul Singer sobre os reflexos da crise econômica. Nesse próximo bloco falaremos dos reflexos da crise no Brasil. Até daqui a pouco.